Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que bem. Sou Renô Ribeiro. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de inglês, que nós estamos aprendendo ao vivo e na prática. E vamos falar sobre um assunto muito interessante, né? Vamos continuar falando a respeito dos tempos verbais em inglês. Estamos aqui com aulas ao vivo, né? Com a mínima edição possível. Às vezes quando cai o vídeo, acontece alguma coisa aqui na rua, a gente dá uma desligada na câmera, mas nada mais que isso. O exemplo, som aqui aparecendo. Title, é o título, English Grammar Live, o Past Continuous Tense. Então vamos falar sobre o Past Continuous Tense. Hello guys, hello English learners. Welcome to another live English grammar lesson right here and now. Today we are going to explore the past continuous tense, né? O passado contínuo, né? Vamos explorar esse tempo verbal com diálogos, né? Com perguntas e respostas, né? It's a fun and useful tense that help us test about actions in progress in the past. Então, é para você descrever ações que estavam continuando no passado e foram interrompidas por alguma coisa. So, let's get started. Então vamos começar a nossa aventura, né? Nossa jornada no inglês, né? Na nossa língua inglesa, a língua universal. What's the past continuous tense? What's the past continuous tense? The past continuous tense, also called the past progressive tense, is used to describe, né, o passado contínuo ou passado progressivo. Ele é usado, né, is used to describe actions that were ongoing or in progress at a specific point in the past. Então é um tempo que descreve ações que estavam ocorrendo, né, continuamente no passado. It's formed by using the past tense of to be, was ou were, né, é usado usando os tempos verbais e os verbos, né, was ou were, and adding the present participle, the base, né, a base do verbo, mais o ing of the main verb, né, o verbo principal. Ele tem o verbo auxiliar, was, were, do passado, e o outro no particípio, né, o principal, com o ing. Basic structure. Então, qual é a estrutura básica desse tempo verbal? É o sujeito, né, o subject plus, né, o sujeito mais was ou were, plus the verb, plus ing, né? Quer dizer, o sujeito mais o verbo was ou were, mais o verbo no gerúndio, né? O verbo mais o ing, o verbo no gerúndio. Então vamos ver na prática, para a gente poder entender o que é esse tempo. Vamos ver na prática alguns exemplos. Examples. I was reading a book when the phone rang. Eu estava lendo o livro quando o telefone tocou, né? Eu estava fazendo uma ação contínua quando alguma coisa aconteceu que interrompeu aquela minha ação. Segundo, they were playing soccer when it started raining. Eles estavam jogando futebol continuamente quando começou a chover. When to use past continuous? Como é que eu vou usar, né, o past continuous? We use the past continuous when we want to emphasize the duration of the one action in the past, especially when another action interrupted. Você quer enfatizar que uma ação estava ocorrendo quando outra ação interrompeu aquela primeira ação, né, que nós vimos lá, eles estavam jogando bola quando choveu, né? Estava tendo uma ação contínua no passado quando outra ação brusca aconteceu. Eu estou olhando aqui porque eu estou ouvindo um barulho, quero saber de onde vem. Mas beleza, vamos continuar.
Interrupting actions. Sometimes an action in the past continuous is interrupted by a shorter action in the simple past tense. Quer dizer, as duas ocorreram no passado, né? Uma ação no passado contínuo, ela foi interrompida por uma ação curta, uma shorter action in the simple past, no passado simples. For example, I was cooking dinner when the doorbell rang. Eu estava cozinhando o meu jantar quando a campainha tocou. Então, uma ação do passado interrompida por outra do passado. Uma ação que estava sendo continuada quando outra ação interrompeu essa ação. Vamos praticar mais? Vamos! Practice sentences. Let's practice with some sentences. Vamos praticar com algumas frases. I will say a sentence in the past continuous and you can try to create a sentence using tense in the live chat. Então é importante que, além da minha parte fazendo as sentenças, né, fazendo os exemplos, é interessante que você crie as suas próprias. Veja na sua realidade que ações podem ser adaptadas para esse tipo verbal e escreva aqui nos comentários, né? E vocês podem responder as perguntas e as respostas dos outros colegas, né, que estão comentando aqui. For example, she was studying for the exam all night. Então, while they were watching a movie, the lights went out. When they were watching a movie, quando eles estavam assistindo ao cinema, as luzes se apagaram. The lights went out. É um exemplo de uma ação que estava ocorrendo no passado e foi interrompida por outra ação. Asking questions. Vamos fazer perguntas, né? To form questions in the past continuous, simply switch the order of the subject to the help verb was or were. Então você apenas vai mudar a posição do verbo auxiliar, do helper verb was or were. For example, vamos dar alguns exemplos. Were you sleeping when I called? Você estava dormindo quando eu te chamei? Were you sleeping when I called? A pessoa vai dizer, não, estava dormindo não, estava acordado, né? Aí um bom exemplo para você pegar o dorminhoco, né? No flagra, ainda mais em inglês. Were you sleeping when I called? Negative sentence, né? Sentenças a forma negativa. To make negative sentence in the past continuous, add not, after was or were. For example, né? Então você apenas vai adicionar o não depois do verbo auxiliar was or were. Vamos a alguns exemplos. He was not working yesterday. He was not working yesterday. Qual seria a forma positiva? He was working yesterday. Aí eu não acrescentei a ação de interrupção, mas continua valendo, né? O nosso exemplo. Ok? Então é importante que vocês possam fazer os seus próprios exemplos e colocar aqui nos comentários. Treine a pronúncia falando no Google Tradutor, coloque aqui, corrija, se for o caso, né? Veja quais foram os seus erros de pronúncia, de fala, para que você possa fazer melhor. Great job, everyone! You've just learned how to use the past continuous tense to describe actions in progress in the past. Então nós usamos, né, o passado contínuo para descrever ações em progresso no passado. Keep practicing and you will become a pro at using this tense. Então mantenha praticando, você vai ficar um profissional usando esse tempo verbal. Né? Thanks for everyone. Thanks for joining us today of this grammar lesson. If you have any questions or want more examples,
Então, se você obrigado por se juntar, né, em mais uma aula de gramática, né? Se você tiver alguma questão ou dar mais alguns exemplos, fique livre, né? Fique à vontade para escrever nos comentários. Então, feel free to ask in the comments. Então, tome a liberdade de escrever nos comentários. Don't forget to like this video and subscribe for our channel for more live lessons. Keep learning and we will see you the next time. Bye bye, tchau, tchau. Até nosso próximo vídeo.